Boa noite, mais um Lanterna do Wave. Hoje eu vou falar de como corromper uma pessoa, como subornar, como corromper, como perder a alma. Primeira vez que eu tive contato assim com profissionais da sedução para o mal foi no mercado financeiro. Então, por exemplo, tem um corretor, um broker que quer trazer a mesa de tesouraria de um banco para fazer negócio na corretora dele e na corretora fazer negócios errados. Se a mesa da tesouraria for de ladrões, não é tão difícil e tiver acertado com uma corretora para passar negócios errados, né, onde prejudica o acionista do banco ou o cotista do fundo e o lucro fica na corretora ou num Zé com Zé, num terceiro, e depois todo mundo divide o roubo. Como é esse processo? Existe o tradicional, que é você botar, você não, o corrupto, o ladrão, botar um primo, um sobrinho no banco, na empresa, isso acontece em empresa também, tá? Na empresa. E a partir daí, mas existe a outra forma, que é já tem o funcionário já está na tesouraria, ou às vezes na área comercial de um banco. Acontece também uma empresa que está indo mal, vai quebrar, tem que, tem que captar, pegar dinheiro, vai lá, suborna a área comercial, a área de crédito, e eles aprovam o crédito. E aí divide, né? O prejuízo acontece também. Ou a transferência de uma fiança bancária, né? Sabe que vai dar um pipinão, que vai estourar um pipinão, transfere a fiança bancária. Então tem várias formas, mas geralmente envolve a corrupção de alguém que está dentro da instituição que será lesada e, é, é, e o corruptor do outro lado. Muitas vezes não é, são empresas até que você era surpreso. Não estou falando que aconteceu de fato, mas na véspera do Eike Batista quebrar, teve uma fiança sendo transferida do Santander para uma instituição que eu conhecia. Então eu vi muita sacanagem, eu vi muita corrupção, eu vi muito roubo ao longo da minha vida, na iniciativa privada e depois no setor público. Como você corrompe a pessoa? Não é, geralmente não é assim no grito. Ah, você tem que agora vamos pegar, vou te dar uma mala de. Não, não é assim. Não é, o cara chega assim, saca o dinheiro e tá aqui, ó. Tem um jogo de sedução. Existe um jogo de sedução. Eu estou contando essa história, óbvio, porque o farol, ele tem que ser a virgem no bordel. Desculpa, a palavra do Grimaldo é a cara dele, é puteiro. Aliás, hoje é um Vai Entrar Sem Filtro para maiores de 18. Fiquei sabendo que tem criança que assiste. Hoje não é para assistir o Lanterna do Abe. Esse Lanterna daqui é maior de 18, tá bom? Então vou reiterar. É para maiores de 18 esse Lanterna do Abe, porque parte do processo de corrupção tem sim prostituição. E o farol, ele tem que permanecer casto nesse bordel, nesse puteiro grimaldista, como descreveu o Grimaldo, só que ele falando, vocês têm que se corromper, né? Vai, vamos que vamos. Vocês querem ser as virgens nesse puteiro? Desculpa, a palavra dele não dá para não tirar. É a cara dele, é a cara dele. Então vamos lá. Como funciona? É uma sedução. O cara, pô, nós fazemos negócio, poderíamos fazer negócio juntos, poderíamos marcar um almoço. Aí marca um almoço. Chega na hora da conta, deveria se dividir, né? Fui lá, não sabe. Não, eu faço questão de pagar, beleza. Marca um outro almoço. O cara já vai sentindo, o cara nem coçou para pagar a conta. O cara nem coçou, não, vamos dividir. Não, é a empresa que paga, eu faço questão, eu que pago. Tal. O cara nem se coçou para pagar.
Na próxima, já marca num mega restaurante chique, uma conta que seria constrangedora. Um lugar que a pessoa nunca vai comer. Um fazano, um rubaiá, figueira. E janta, pede vinho, vinho caro. Na hora de pagar, o cara nem se coça, já está esperando que o outro resolva. E ele sente. Vamos marcar um happy hour. Vamos para um happy hour, bebe, bate papo. Pô, vamos para um lugar mais divertido, onde tem umas. Eles usam essa expressão horrorosa, umas primas. Muito comum. É o bordão, né? Aí dali, ou já marca direto, vai para o bordão. Então é um caminhar. Pô, não, estava interagindo, estava conhecendo a área comercial, corretora, a mesa, o pessoal vai fluindo. No dia seguinte, pô, foi legal ontem, foi bacana, tá, pá, recebe mais ordem, facilita, dá uma azeitada na relação, e de repente a mesa, ou seja, o departamento de compras faz mais compra com aquela, né? Acontece muito em empresa, o departamento de compras ser corrompido, ele começa a direcionar mais atividades com essa boa relação que ele desenvolveu, em vez de olhar para a relação custo-benefício, preço, eficiência, qualidade do serviço realmente prestado. É um caminhar. A corrupção geralmente ela vai fluindo. Próxima etapa, inferninho juntos. Eles vão juntos no mesmo quarto, inferninho, festa, tal. Beleza. Aí vem a famosa frase. Na próxima vez, então a intimidade é amigo, irmão, vão para o mesmo quarto junto com as moças, tal, enfim, virou a festa. Próxima etapa. Surge um papo assim, poxa vida, quando você escutar um colega seu falando isso, fica de olho. Poxa vida, você recebe 100, mas você gerou um lucro muito maior para o seu chefe. Não é justo. Você gerou 10 mil e ele só está te dando 100. Poxa vida, tanto negócio. Você dá um lucro gigantesco. Podia deixar uma parte aqui. Fica meio insinuado, né? E a próxima etapa. Um dia eles combinam para o happy hour, o cara vai, ele bebe junto com a pessoa. Na hora de sair do happy hour, do restaurante, e ir para o inferninho, ele fala, hoje eu estou com dor de cabeça, meu cachorro tá dodói, tem alguma coisa. Ele pega um chumaço de dinheiro, põe no bolso do cara e fala, mas já tá pago. Tá? Faz a festa por mim e por você. Hoje eu não posso. Deixa um chumaço de dinheiro. Outras formas. Aí, festa de casamento, o cara recebe presentes desproporcionais. Então, é um caminhar na forma de se corromper. Evidentemente, no setor público também, né? Tem isso. Mas o que eu não tinha presenciado é uma corrupção mais tênue. É um processo de corrupção, prostituição moral que acontece através das redes sociais. E aí entra o risco do farol. O sábio aprende com o erro dos outros. O inteligente com seus próprios erros. E o burro nunca aprende. Eu vi acontecer. Um monte de influenciadores, youtubers, eram pessoas normais. Não eram más pessoas desfiguradas, o rosto tal. Só que eles começaram nessa onda de YouTube, like, e isso virou a principal fonte de renda deles. O like, o YouTube, mexe muito com o ego, com a vaidade. A pessoa às vezes é carente, nunca foi centro de atenção, gosta de ser o centro das atenções.
nunca teve um sucesso acadêmico, nunca teve um sucesso profissional, levou muito tombo na vida e, de repente, ele virou uma referência nas redes. Sobe a cabeça. E, junto com isso, dinheiro. Visualização, grana. O que eu noto? A hora que vira parte importante da renda da família ou do grupo ali, que ele não tem mais como. Você tem, mas a grande maioria não fala mais o que tem que ser dito. Por quê? Porque pode magoar um influenciador, pode chatear, pode magoar o seguidor, pode atrapalhar aqui a membresia, o pessoal que dá dinheiro para o canal, pode chatear aqui o cara que faz o Pix, diminui as vendas do curso que o cara dá, que a camisa, que os livros que vêm. Cara, eu não critico um youtuber que quer viver do seu serviço, seu entretenimento, não critico. Eu critico a mentira, ou quando a pessoa vende uma coisa que ele sabe que é errada, aí eu critico. Indiscutivelmente, se você é um profissional, você vive desse dinheiro do YouTube, isso vai afetar, isso afetará cedo ou tarde a tua capacidade de falar a real, a verdade, a hora que tem que ser dita. Por isso que o Farol da Liberdade, ele não é uma instituição com fins lucrativos. Eu não pego um centavo do Farol da Liberdade, eu não pego um centavo do que eu recebi do meu YouTube. Se amanhã acabar tudo, a minha vida segue melhor do que hoje. Eu não quero que as pessoas sejam como eu. Só que eu quero que o Farol mantenha isso. Se você é faroleiro e tem o seu canal de YouTube aí para fora, tal, sendo ético, você pode tocar. Agora, estando aqui no Farol, na plataforma do Farol, tem restrições. Tá? Tem restrições. Eu estou contando isso pelo seguinte, e a gente voltará ao exemplo do bolsonarismo, que totalmente desvirtuado, apodrecido, vergonhoso, covarde. Falaremos também de youtubers que eu vi, eu ajudei, está aqui no meu canal, tem vídeo gravado, ó, compra aqui na biblioteca de tal pessoa, escuta a Paula Marisa, tal, eu puxava eles. Só que a hora que eles começaram a ganhar dinheiro com o YouTube, ficaram bonitos na foto, não conseguiram abrir mão de seguidor ou de like e de dinheiro para continuar na trilha da verdade. E se corromperam. Alguns mais, alguns menos. Então você tem uma Paula Marisa e você tem um Oi Luiz. Então, né, nos extremos. Tem o pessoal que fica com medo da quantidade de porrada, que cansa. São gradações. O Farol é referência. O Farol é o farol. Ele ilumina. Então, no Farol, não haverá. Quer ganhar dinheiro, você pode até continuar, se você não se comportar de forma antiética, imoral, não espalhar mentira, você pode continuar sendo faroleiro, mas não utilizando o nome do farol. Tá? O farol não é para... Você pode, como faroleiro, ganhar dinheiro, mas você não pode utilizar o farol para ganhar dinheiro ou pegar e fazer, se alavancar politicamente nos partidos. Não, mas eu vou conversar. Você usou o nome do farol? Usei. Então não pode. Nós fizemos, eu não estou falando nós majestático. O Arthur e eu, junto com mais pessoas, nós fizemos uma poda no Farol da Liberdade para manter justamente a virtude. Tinha uns galhos indo para direções ruins, nós podamos. Tá? Não é que o Arthur conversa comigo todo santo dia. Todo santo dia. Tá? Todo santo dia. Então é importante entender. Nós vamos ganhar essa guerra. Batalha por batalha. Eventualmente podemos ter uma derrota? Sim.
Mas perder a alma, não. Numa guerra tem muitas batalhas. Você não pode perder uma muito importante. Qual a mais importante de todas? É a sua alma. O bolsonarismo perdeu a alma, você vê. Nós veremos os vídeos aqui. Estão catando os dentes no chão. E eles ainda têm mandato, hein? Ainda tem um monte de gente deles com mandato. A hora que eles não tiverem mais mandato, fica que nem a Zambelli. A Zambelli não tem mais nada. Perdeu a honra, a dignidade e o mandato. Ganhar ou perder uma eleição faz parte da vida. A dignidade é opcional. Perder a dignidade, perder a honra, perder a moral é 100% opcional. O Farol não perderá nem a honra, nem a moral, nem a dignidade. Eu não quero fulanizar. Todo mundo aqui já está sabendo por quê? Porque o Farol começou a crescer, ficou forte, ficou grande. Ah, mas ainda não tem deputado. Cara, me mostra um movimento. Tem vagabundo político, sem dinheiro público, um militante de direita como nós. Não tem. Não tem. E cresceu o olho. Quando cresce o olho, aparece oportunista. Aparece um aqui, outro ali, quer se alavancar, pô, mas não tem tanto. Um vídeo aqui, vai entrar do Sem Filtro aí, faz aí. No meu canal estava com 11 mil, daí junta com o do Farol, dá mais 2 mil, 3 mil. O dia deu agora de sexta, vai dar 15 mil visualizações. Mas os outros dá 7 mil, 8 mil, às vezes dá certo, encaixa o assunto, vai dar 20, 30 mil. O cara não tem nada. Ele começa com os seguidores do Farol. Tem 3 mil pessoas inscritas aqui no WhatsApp. Ele pega 1000 visualizações, ele pega 700, 500, e já começou. Faz um curso. Não tem curso nenhum, o cara não existe. Ele entra em contato, passa uma conversa furada, mente. Eu esqueci até o nome. Foi o cara aí que queria fazer curso aí de 6 Sigma. Mentiu, tá? Falou que eu conversei com ele, nunca conversei com ele. Foi o Arthur, trocou mensagem comigo, nunca troquei mensagem com ele. Talvez ele tenha feito algum comentário no Twitter, eu dei um like nele, sei lá o que é. Eu não sei quem era esse cara. Foi lá, começou a fazer curso para faroleiro, deu 12. Pô, o cara não tinha nada, já tem 12 assistindo uma aula dele, ele viabilizou uma escolinha. E aí, se soltou. Então, assim, não é o primeiro. Tem gente, pô, vê um evento grande, pô, Paraná, pô, mas tem pouca gente e tal, já quer pegar, vou fazer um grupo separado, tem que fazer o juramento do Paraná, para mim tem que ter hierarquia. Olha, eu queria conversar com vocês nessa reunião. Eu falei, eu não quero isso. Me chama, me põe na reunião. Eu malandramente não me chamou e insistiu. Tá fora. O Arthur não foi o Arthur que estrelou. Eu falei pro Eric, falei pro Arthur, põe o cara para fora. Pô, acho o quê? Que eu não sei eu não sei comportamento malandro. O cara chega com taco de bilhar e rosquear, pandeiro, estojo de couro, um pandeiro com estojo de couro, chapeuzinho de palha, pô, não, cara, não. Teve muito trabalho, muito esforço, muito sacrifício para chegar limpo até aqui. E a gente, se fosse para nos corromper, já teríamos nos corrompido lá atrás, gente. Por muito mais. Não tenho medo de cara feia. Quando eu faço a barba no espelho com a navalha, eu faço olhando, né? Não vou ficar com medo de cara brava, cara feia, ameaça. Não acontecerá. É importante dizer isso para nós não virarmos. Não tem como virar bolsonarista. Mas para a gente não se desvirtuar. Quer ver outro movimento que se desvirtuou? Vocês vão lembrar que um movimento conservador tinha o Edson Salomão, a Estepa Paiano e o Douglas Garcia. Eles faziam eventos de 30 pessoas. Pô, eu procurei eles durante a eleição para governador, queria o apoio. 30 pessoas, eu chego no aeroporto, eu chego no lugar, tem 30 pessoas. Pô, eles
não toparam, não, tá. No final, Douglas resolveu. Todo mundo acabou indo lá para o bolsonarismo. Hoje, acabou, porque perderam a alma. Podia ter perdido a batalha, mas a alma não pode. Douglas perdeu a alma, acabou. Douglas acabou, cara. Tem que procurar um ofício, tem que trabalhar, tem que sair da vida pública. Por quê? Porque, você vai vender sempre vento. E para vender vento, tem milhares, centenas de milhares de brasileiros querendo enganar um ao outro. Esquece, a concorrência já é muito grande. E para vender a verdade, já não convence mais. O Farol da Liberdade está limpo. O Farol da Liberdade é a virgem no bordel que é a República imunda de Deodoro, nesse bordel grimaldista. E continuará sendo. Ah, mas precisa saber e tal. Porque eu tenho, cara, tem um monte de marreco. E eu escutei as conversas desse curso. Gente arrogante, inclusive pessoas que se dizem faroleiras. Arrogante, falando, porque eu tenho formação, eu tenho isso. Cara, desculpa, com toda. Eu não sou melhor do que ninguém, porque eu estudei na USP. Vocês que falaram, nenhum estudou na USP. Eu não sou melhor do que vocês, porque eu tenho mestrado estrito sensu em finanças, na FGV. Eu não sou melhor do que vocês porque eu tenho um MBA internacional em 5 universidades, ou porque eu fui ministro, ou porque eu fui professor concursado da Unifesp, ou porque eu fui diretor estatutário de Banco Nacional, de CEO de corretora, ou porque eu fui diretor do Banco Mundial. Agora, não queiram dar carteirada com isso. O Farol da Liberdade, justamente, non nobis domini, não é por mim, seja humilde. E aí eu escutei outra coisa, na promessa que nós fizemos, eu falei 500 vezes, isso é um pedaço de metal, o distintivo é um pedaço de metal, a promessa é o que você leva no seu coração. São valores. Tudo bem. A árvore. Eu tenho roseira que eu planto, você de vez em quando tem que podar, ela começa indo para a direção errada, você poda aqui, tira ali, alguns galhos, fala, mas aqui ainda dá para preservar, dá só uma picotada, tira, afasta, porque, veja, a roseira é nossa. Ela não vai crescer como ela quer. Ela cresce como o jardineiro permite ela crescer. O farol não se transforma, não perderá a virtude. Seja enquanto eu estiver aqui, depois de mim, porque nós estamos plantando uma ideologia muito sólida, muito sólida. E isso atrai a cobiça. E a perspectiva desse poder, essa força que tem dentro do farol, atrai também, as pessoas sentem que isso pode dar dinheiro. Dinheiro. Vai trabalhar com Tarcísio, dinheiro para ele não tem, para ele não tem carimbo, para mim tem. Boa noite, Eric. Tudo bem contigo? Boa noite, grande Abraham Weintraub. Boa noite, pessoal aí, os nossos membros, né? Todo mundo que está aí hoje com a gente nesse domingo à noite. Lembrando aqui, um recadinho antes da gente continuar aqui com a pauta, Abrão. Para o pessoal entrar, né, nos grupos do Farol, aí você principalmente que está na segunda-feira, quem está aqui hoje já está no grupo do Farol, né? Mas quem está aqui na segunda-feira. E lembrar também que hoje é a última live lá fechada no Via Veritas. Eu consegui fazer uma membresia ali no Farol de R$5, né? E o pessoal falou, pô, o Via Veritas é o mais barato que tem. Eu fiz um no Farol também. Porque agora o Via Veritas daqui pra frente, né? A gente vai focar mais em conteúdo religioso, não em conteúdo político, né? Nessas coisas mais voltadas internas pro Farol. A gente vai tocar mais a religiosidade lá. O farol é para quem é cascudo. O farol é para você que é guerreiro. Eu vivo pela espada. Ah, mas tem que ser. Eu escutei, o Arthur me mandou, né? Eu sou acadêmico, o cara tem 20 e poucos anos cantando arrotando intelectualidade. Pô, pra cima da gente, cara. 20 e poucos anos.
arrotando intelectualidade. Pô, vai nadar no raso, cara. Vai nadar no raso. Baixa a bola. Então, assim, Farol da Liberdade é para guerreiro, cara. É para guerreiro. Se você é Farol da Liberdade, você gosta do martelo do Nietzsche, não da foice do martelo. Você gosta do martelo de Nietzsche. É para arrebentar as coisas erradas, a martelada. Eric, vou falando coisa errada. Vamos fazer primeiro uma análise. Eu queria mostrar. Dois caras de esquerda, eu não acompanho, nem conheço, mas eu vi. Dá para ver que eles são de esquerda, fazendo análise correta do que aconteceu com o bolsonarismo. Com o Bolsonaro. Põe. Os dois esquerdinhos. Eu acho que é esquerdinha, é tipo Tucaninho, né? Acho que é Tucaninho. Beleza, 2 vídeos bem curtinhos aqui. Vou colocar os dois na sequência, depois você comenta ou você quer Põe um, depois eu ponho outro. Depois põe outro. Vamos lá. Bolsonaro. Decisão tomada. Deixa eu voltar aqui no começo. Eu acho que é Tucaninho. Acho que o quê? Eu acho que ele é Tucaninho. Vamos ver. Direita não quer mais a família Bolsonaro. Decisão tomada. O Eduardo Bolsonaro, que ele comprou casa nos Estados Unidos, levou a família para morar lá, matriculou os filhos na escola, e ele queria assumir a Secretaria de Relações Internacionais da Câmara dos Deputados, porque ele queria estar constantemente nos Estados Unidos. O que o PL fez? O PL do partido dele disse: não, você não vai para essa comissão. Qual foi o resultado? Ele teve que pegar e ir para os Estados Unidos, porque ele já tinha transferido a família para lá, começou a fazer um chororô, dizer que ele estava sendo ameaçado, que ele tinha que sair do país. Mas na verdade foi um chega para lá que a direita deu nele e deu na família Bolsonaro. Ele fica ali, o Bolsonaro incomodando, ele não deixa criar mais ninguém na direita, ninguém se destacar ou aparecer. Para nós tá ótimo enfrentar a família Bolsonaro nos dias de hoje. E nós temos que entender que a política... Isso é importante que as pessoas saibam, né? Porque às vezes a gente vê aqui na nossa região famílias brigando, discutindo, batendo boca, amigos, vizinhos. Às vezes um não quer entrar no comércio do outro porque é desse partido, é daquele partido. Eu te digo o seguinte, né? Os caras, eles largam pra nós uns temas assim, armamento, se arma, não arma a população, aborto, isso, aquilo. E nós ficamos debatendo e degradando, e brigando e discutindo. Eles nem falam sobre esses assuntos lá em Brasília. Os acordos são feitos estado contra estado, região contra região. Hoje é Rio, São Paulo contra Minas, Goiás e Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul até perdeu muito espaço nesses debates. A conjuntura política lá é feita de uma maneira diferente. Se o Lula estiver bem, o governo estiver bem, o Tarcísio não vai sair do governo do estado para disputar com o Lula. Ele vai priorizar São Paulo, eles dominam o eixo Rio-São Paulo. E aí eles vão queimar um Caiado, alguém do outro estado, vão colocar para queimar. Se o Lula não estiver bem, provavelmente o Tarcísio vem para disputa, porque aí é o predomínio de São Paulo. Quem que governa o país hoje? Lula e Alckmin, que são da onde? São Paulo. Se eles não estiver bem, vai vir o Tarcísio. Se ele estiver bem, o Tarcísio não vai vir. Se o Lula continuar acertando a linha, acertando o governo do jeito que ele tá, estabilizando a economia do jeito que ele tá, abrindo o comércio mundial pro Brasil do jeito que ele tá fazendo, a tendência é o Lula ser um candidato e eles queimar alguém e não colocar alguém para realmente tirar. Então, veja, eu acho que o Lula está destruindo o Brasil. Está destruindo o Brasil. E há 20 anos ele está destruindo o Brasil. Então você já sabe, o que o Lula faz pode dar um alento de curto prazo, dar um Bolsa Família, consegue não fazer a quantidade de bobagem que o Paulo Guedes e o Bolsonaro fizeram, de jogar o câmbio lá para cima e arrebentar o poder de compra do brasileiro. Mas o que ele está fazendo há algum tempo é moendo o Brasil, o parque produtivo, a classe média, ele está destruindo tudo. Mas ele pode ganhar a eleição. Ele pode ganhar a eleição. E o Centrão? O que o Centrão quer? Dinheiro. Eles dão dinheiro para o Centrão. Quer dinheiro? Toma aqui o dinheiro, me dá o poder. Né? É isso. Uma vagabunda não tem como virar primeira-dama. Pode acidentalmente virar, mas você não. A vagabunda que quer só dinheiro, não quer poder, quer só dinheiro. A prostituta é prostituta, não vai casar. Quer só dinheiro, tá aqui, ó, puxa, tchau. Tem que deixar de ser prostituta para depois casar. Então, o que acontece? O Centrão é prostituta, não é direita, é prostituta. E ele sempre será corrompido, sempre será corrompido. E corromper uma vez, difícil de limpar. Difícil de limpar. Nós iremos falar da prostituta máxima do bolsonarismo ao final. Depois para descontrair, porque afinal de contas hoje é domingo e hoje nós iremos falar do verbo. Do rato. Do mendigo. Da rainha do anal bolsonarista, Alan dos Santos. Capaz de fazer coisas com a moral dele que até o diabo ficaria com vergonha.
Mas voltando. Põe outro agora, por favor. O Brasil que é imbecil é o Eduardo Bolsonaro. É um imbecil completo. Não vão encontrar diálogo, então? Com certeza não, e eu trabalho para que eles não encontrem diálogo, porque eu sei que vindo desse tipo de pessoa, só haverá acordos daquele tipo meio termo, que não é nem certo nem errado. Eu sei o que é certo. Tem prestado um grande desserviço ao país e um grande desserviço ao próprio pai. E Bolsonaro elegeu Lula falando besteira, e Eduardo Bolsonaro está se esforçando para reeleger Lula, que estava politicamente inviável até pouco tempo. As pesquisas apontavam alta rejeição e pouca indicação de voto. E com essa postura antinacional, com essa postura egoísta, acabou ressuscitando o principal adversário. Olha ser imbecil. Seu menor raciocínio, seu menor compromisso de país. Esse Eduardo Bolsonaro. Eu não acho que o Lula foi ressuscitado agora pelo Eduardo, tá? Foi o câmbio. Para mim é o câmbio. Para mim é o câmbio. A taxa de câmbio, o desemprego muito baixo. Ah, mas eu tô mal. Você é classe média. Ganha 2 salários mínimos, você é classe média. Hoje, quem quiser ganhar 1 salário mínimo para carregar caixa, consegue ganhar. 1 salário mínimo para limpar o chão, para carregar caixa, consegue ganhar. E o desemprego nesse segmento é muito baixo. E abaixo, né, inferior a essa camada, você tem pessoal que não recebe um salário mínimo, tem um Bolsa Família. Esse grupo aí é metade da população brasileira. Está satisfeito. Com a taxa de câmbio, com o real valorizado a 5,35, a comida para de subir e na carne caiu. E o cara fica satisfeito. Para mim foi isso. O Eduardo, ele se queimou sim no agronegócio, no que sobrou de empresário que não é monopolista no Brasil, ele se queimou. Mas não creio. Lá atrás, sim, como eles soltaram o Lula e comemoraram, o Eduardo comemorou, tem que soltar o Lula, soltou o Lula, aí vocês vão ter que votar no meu pai. É muito bom para nós o Lula solto. O próprio Bolsonaro, isso aí foi uma estratégia dos generais e do Bolsonaro. Eles falaram isso. A gente viu. Solta o Lula, porque daí todo mundo fica refém e tem que votar em você. Deu no que deu, soltaram o Lula. Ou, como diria o próprio palavras, ipsis literis do Bolsonaro. Ele é culpado de tudo isso que estão acusando ele, se tiver que soltar, solta. Que foi o voto de Minerva, o voto decisivo do Cássio Nunes, indicado por ele. Então é importante essa perspectiva. E esse centrão que hoje vê, olha, podemos continuar no diálogo com o Lula, ou a gente pode até, de repente, lançar um Tarcísio e ganhar, mas o importante é cada grupo do centrão ser atendido. O Valdemar tem um bom número de deputados, o Kassab, muitos governadores, senadores, ministérios, poder indicar diretoria do CAD, para permitir mais monopólios acontecerem no Brasil, poder indicar a diretoria do Banco Central, do Banco do Brasil, da Caixa. De repente o Lula reeleito, fecha um bom acordo, lança o Zema. Mas se tiver chance, o Tarcísio. E eles conseguem Paraná, São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, vão explodir de ganhar dinheiro. O Edir Macedo é um misto dos dois. E o Ciro Nogueira é o menor desse quarteto, né? Dessas 4 forças, o Ciro Nogueira é o menorzinho. Mas ele quer o quê? Também. Todos eles querem dinheiro. Não tem a preocupação com a ideologia, nem com a perspectiva de poder de longo prazo. A esquerda tem. Mas nota, o que faz sempre a esquerda ganhar de gente do centrão, em tese, muito corrupta, é que a esquerda é corrupta, mas quer o poder de médio e longo prazo. O centrão é dinheiro. Dinheiro é dinheiro. Nós, conservadores, nós temos o transcendental. Existe alguma coisa além desse mundo material. A esquerda é materialista, eles falam. É só o mundo material, não existe Deus.
Quando existe, é de fachada. Nós, conservadores, nós acreditamos, eventualmente tem gente que é agnóstica, tá, mas nós acreditamos que existe algo maior e mais importante do que esse mundo material. E quem acredita nisso é invencível. É invencível. Muito bem. E quando vem de alma? Aí, meu, já era, cara. Já foi, perdeu. Ô, Abraão, mas como é que resolve? Cara, não sei, meu. Eu não sou que nem o Bolsonaro que finge ser Jesus Cristo. Tá? Vamos ver o próximo vídeo, Eric, por favor? Vamos lá, Abraão. Bolsonaro. Porque o que acontece? Eles estão percebendo. A família Bolsonaro percebeu que eles perderam o brinquedo. A família Bolsonaro percebeu, meu pai está preso. Agora eles vão ficar brincando com ele. Põe na papuda, tira da papuda, põe na papuda. Ó, cala a boca, obedece agora, é para falar do Tarcísio. Fala aí do Ciro Nogueira agora. Cala a boca, fala aí. Estão tratando eles assim, de cala a boca, idiota. É assim, tá tratando. Hoje, os Bolsonaros são tratados como eles merecem. Né? Isso está visível na cara do Eduardo, na cara do Flávio, na cara do Carluxo. Perderam o rumo de casa. Por quê? A última pancada, eles acreditaram no papo furado do Trump. Agora, com o Trump, ele mandará a Marinha Americana, ele irá com a lei Magnitsky, todos serão presos, mandará mísseis, e mais 72 horas e acabou tudo, e não acabou nada. A vida que segue. Tem sanção econômica contra o Irã há 30 anos. O regime do Irã continua de pé. Mas jogaram bomba lá. Foi Israel que jogou. Não foi os Estados Unidos. E Israel jogou para não ter bomba nuclear para jogar um país para atacar o outro. Tem que ter uma ameaça estrutural ao país. Mas a liberdade de expressão. Se você convencer os americanos que o pó, que a droga, que destrói famílias aqui nos Estados Unidos, sai do Porto de Santos, é produzida, tal, tem grupo terrorista sendo treinado na Tríplice Fronteira, aí muda a conversa. O problema é que tem pessoas aliadas da família Bolsonaro que se encaixam nesse perfil. Quem? Tarcísio tirou foto com mais de uma pessoa, várias pessoas suspeitas de serem líderes do PCC. Eduardo Bolsonaro falou do Rui Costa abertamente. Aí fica difícil. Mas o caminho é, na minha opinião, acionar a justiça da Europa e dos Estados Unidos na pessoa física do indivíduo. Justiça comum, não é governo. É o poder judiciário da Europa e dos Estados Unidos. E a segunda coisa, a opinião pública mostrando que a droga e o terrorismo têm no Brasil um porto seguro. Isso eles não fizeram. Esse trabalho, quem fará é o Farol da Liberdade. Nós estamos construindo isso e hoje nós precisamos da sua ajuda para analisar se conseguimos abrir um processo contra o Felipe Neto aqui nos Estados Unidos em razão dos vídeos dele não serem adequados pelo conteúdo para crianças. Estamos analisando, estamos vendo, estamos pedindo para vocês, levantem o material do Felipe Neto. Vejam se encontra coisa de Betts. Betts está coladinho, não todas, mas muitas, coladinho com narco. Coladinho com narco. Está com narco, está com terrorismo. Coladinho. Felipe Neto, ele fez propaganda para Betts? Felipe Neto tem conteúdo que sexualiza ou sensualiza crianças pequenas? Se tiver, Felipe Neto tinha alguma relação com o PC Siqueira? O PC Siqueira tinha algum comportamento inadequado com criança pequena? Se tiver,
nós gostaríamos de abrir um processo aqui, nos Estados Unidos, contra o Felipe Neto e contra o YouTube, que sempre teve o Felipe Neto como um queridinho deles, né? Ah, mas vocês não vão ganhar, não sei o que, ela abre o processo e aí começa a acionar. Tem um monte de grupo conservador de verdade, não esses aí do Trump, não. Grupo conservador mesmo de verdade, tal, que não gosta disso, que não vai topar. Então, esse é o caminho, tá? Esse é o caminho que eu estou sugerindo. Eu acredito que vai dar certo. É um trabalho que pode demorar o tempo que for. Quando chegaremos ao poder? Ano que vem. Ano que vem a nossa embaixada em Jerusalém. Ô, Abraão, mas eu quero já, cara. Você está falando com uma pessoa que plantou jabuticabeira, pitangueira, limoeiro. Plantei um monte de árvores, cara. Algumas eu cheguei a colher, outras estão lá, na minha casa em São Paulo. O passarinho está comendo. Alguém está comendo fruta. Quando você vai comer? Não sei, cara. Eu não sei, mas eu planto árvore. Eu me comporto sempre pensando no longo prazo. Não tenho postura predatória com as pessoas. Põe a cara o gosto, o sorriso da vitória, Colinos, do Bolsonaro. O Eduardo perdeu o rumo de casa. Está catando o dente na calçada. Foi. Do Carlos ou do Eduardo? Você quer que eu coloque? Tem dois vídeos. Eduardo. O Carlos não está conseguindo nem mais concatenar o Lé com o Cré. Vou colocar aqui o da Auriverde. Vamos lá. Entender com quem estamos lidando? Deu para entender o tamanho da vingança? Deu para entender o tamanho do ódio? Assim dá para entender a posição de Eduardo Bolsonaro. Edson, Eduardo Bolsonaro se posicionou, Flávio também, e a gente vai ouvir. Fala, Eduardo. E sabe o que é o mais curioso? É que as pessoas que acham que vão tomar benefício com essa condenação do Bolsonaro, acham que vão ter um caminho livre para fazer política, elas acham que o Alexandre de Moraes e o STF vão voltar para casinha. Vão voltar a ser guardiões da Constituição. Eu falo, meu Deus do céu, eu acho que nunca estudaram história, sabe? Nunca. Você imagina o Stalin, o Hitler, o Mao Tse Tung, Che Guevara, Fidel Castro, falando, não, a gente só fuzilou no paredão essas 100 mil pessoas, a gente só mandou o pessoal pro Google, mas agora a gente vai voltar pro normal. Ou então você acha que nunca haverá um conflito, que sempre haverá uma convergência de interesses 100% com o Alexandre de Moraes. Meu ministro. Meu Deus do céu. Eu dou graças a Deus que a gente tem um aliado mais poderoso do nosso lado e a gente vai virar esse jogo. Podem ter certeza disso. Vai. A família Bolsonaro vai dar uma viradinha agora pro Alexandre de Moraes. E o Pittori é o exemplo da pessoa que acabou. Eu conhecia ele na Jovem Pan. Cara, meu. Hoje ele é uma assombração do que ele era. O que ele fala hoje em dia é vergonhoso. As falas dele são falas mentirosas, continuamente mentirosas. Virou até chacota, a carta na manga do Bolsonaro. Ele conseguiu, tem hoje mais seguidores do que ele tinha na época que ele estava no Jovem Pan em Bauru. Conseguiu, parabéns. Ganhou dinheiro. A que custos? Por isso que não pode depender. Tem que ter um outro ofício. Ah, se vocês falarem isso, eles não serão eleitos. Tudo bem? Se vocês falarem isso, a verdade está aí para quem quiser escutar. Consegui evitar que 10 pessoas fossem presas. Pô, eu estou satisfeito. Abri o olho de uma pessoa, eu estou satisfeito. Um justo vale mais do que 1000 bolsonaristas. Teve uma pessoa que se rebelou ali no, entre aspas, professor de curso faroleiro. Esse vale mais do que todos os outros que a gente pôs para fora, quero sair. Eu não tenho dúvida, entre permanecer com uma pessoa correta ou ao lado de 100 perdidos, cara, é uma pessoa correta. Eu sozinho, se eu tiver convicção que eu estou certo, eu estou bem, sozinho. Essa é a força do faroleiro. Por isso que tinha Cavaleiro Templário, chegava, pega os relatos todos, Portugal ficou tão mal acostumado que eles mandavam 100 para lutar contra 10 mil. Davam um cacete. 10 mil contra 100, 10 mil contra 100. Não sobra um.
Por que eles não topam debater comigo? Vocês sabem por quê. Todos eles irão cair. O farol é inevitável. Inevitável. No longo prazo, o Eduardo, se soubesse mesmo de história, ele saberia que sempre as ideias, os princípios e os valores mais fortes prevalecem. Pode ser que não sejam princípios e valores bons. O comunismo prevaleceu não pela força, mas porque os Romanov eram tipo a família Bolsonaro, completamente estragada lá na Rússia. O Islã conquistou um território gigantesco e rapidamente. Por quê? Porque o Império Persa, Zoroastrista, estava enfraquecido, estava perdido. O Romano Oriental estava um pouco mais preservado, conseguiu segurar uma parte, pelo menos. Não se iludam. Ideias fortes, pessoas convictas, valores incisivos ganham tudo. O bolsonarismo acabou, ninguém mais consegue defender com argumentos. Não! Agora o último mais lixo que tem é o Bolsonaro não é perfeito, mas ele foi o melhor presidente. O Itamar Franco foi melhor que o Bolsonaro. E eu acho, não sou avalista, eu acho que o Itamar Franco não se corrompeu. Itamar Franco morava no mesmo apartamento que ele morava depois. As filhas dele não foram morar em mansão. Não vi nenhum sinal exterior de enriquecimento. E ele andou com uma mulher assim, meio... aquela que mostrava a periquita no carnaval, né? Essa é a única coisa assim que tem uma... Ela não virou primeira-dama. Não virou primeira-dama. A fogueteira lá do carnaval que mostrou a periquita, ao lado do Itamar. Mas essa é a única semelhança, assim, mais que eu veria. Então, põe o vídeo do Carluxo falando Lé concreto, sem conseguir juntar mais Lé concreta, perdidaço. Mas esse da Ouro Verde ainda tem bastante ainda, não foi nem metade do vídeo ainda. Tem o Flávio ainda falando. Não, o Flávio vai ficar gritando lá, põe o Flávio então. O Pittori, olha, ele é um arremedo do que ele era. Um arremedo. Assim como tantos outros youtubers. Põe aí o Flávio. Tá inchado. Fala, Flávio. Aquele seu tom raivoso, odioso, como quem diz, está vendo, eu venci. Eu vou te condenar, Bolsonaro. Essas pessoas que condenaram o presidente Bolsonaro hoje, um julgamento que a população sabe, que é muito injusto. E a mensagem que eu quero deixar aqui agora, depois de passar por esses momentos agora com o presidente Bolsonaro, é a mensagem dele para toda a população. Brasileiros e patriotas, nós não vamos desistir do nosso Brasil. O presidente Bolsonaro está aqui firme, forte, de cabeça erguida, para encarar de frente essa perseguição, porque a história vai mostrar que nós é que estamos do lado certo, do lado da defesa da democracia, do lado da defesa da soberania, e não ao lado da defesa da supremacia, como nós vimos hoje, uma união de pessoas covardes que se uniram contra o presidente Bolsonaro, que por mais que possa ter falado algo que desagradasse, jamais descumpriu uma decisão do Supremo Tribunal Federal, jamais fez nada que afrontasse as instituições. Então nós vamos agora com todas as forças unir sim o parlamento, que é quem tem a competência para promover a pacificação desse país, e fazer a anistia ampla, geral e restrita para todos, incluindo... Já deu. As frases não fazem sentido. Se você pegar o que ele falou, não faz mais sentido. Como assim? Soberania, papo de maluco. Eu volto a falar, mas o julgamento foi... Cara, a justiça brasileira, para mim, ela funciona onde tem juiz concursado. Eu quero ir para a primeira instância. Às vezes cai na mão do juiz esquerdinha, mas você recorre. E, eventualmente, nós ganhamos. Quase todas que a gente processa, a gente ganha. E quem me processa até hoje, estou zerado. Mais de 200 processos que eu tomei e outros 200 que a gente mandou. Mas por quê? Porque na primeira, segunda instância. No STF, cara, eu entrei com um processo contra o Alexandre de Moraes, sumiu o processo. É óbvio que eu não confio num sistema que um processo que um ministro do Executivo entra contra um juiz do STF e some. É óbvio que tem alguma coisa de muito errado. É óbvio que eu não confio. Por que o Bolsonaro, em vez de rastejar,
de forma covarde. Meu ministro, por que ele não falou isso? Porque ele não confiava. Por que o advogado deles não falaram isso? Podia ter falado, ó, tribunal de exceção, não reconheço. Peço, façam o que vocês quiserem fazer, não reconheço. Eles querem que você não, porque você é paroleiro, que os trouxas, que os bobos na corte fiquem gritando isso para ir preso e eles continuarem criando problema para vender a solução por trás, por fora, troco de mansão, reloginho, sei lá o que. Põe agora o Carluxo, também tá juntando mais lé com cré. Aí, Carluxo, se for chorar, manda o áudio. Esse momento tão difícil. Eu queria dar um abraço no pessoal, agradecer o carinho, a consideração. Amplia, põe a cara dele, Onde a gente puder dar para agradecer esse carinho, é gigante. Bom, talvez possam tentar descaracterizar, mas tem que ter esse tipo de comportamento no Brasil inteiro. E é um sentimento de injustiça que pode estar sendo feito. Para agradecer a todas as pessoas que estão com meu pai, e transmitir essa energia para ele. Momentos difíceis, mas as pessoas estão em orações e a gente não pode perder a esperança, certo? É isso. A vida é assim. O PL no Congresso, aí no partido do Valdemar. Deus para a justiça. Vamos lá, segue para mim. Abrão, o que eu percebi aqui, cara, que ele não pisca, né? Não, aí também, eles perderam o Eduardo também, cara. Se você reparar, o Eduardo também. Quem tá mais. Tá juntando, não tem mais de uma frase concatenada com a outra, o Flávio. O Flávio, porque o Flávio é realmente um politicão, assim. De todos é o mais político, assim, né? De centrão. Sempre foi, sempre falaram. Os próprios irmãos falavam isso, negativamente, né? Podemos passar para o. A gente volta a esse assunto. Vamos terminar o que eu tinha para comentar e a gente depois termina falando do que é o bolsonarismo. Porque, veja, essa decisão do bolsonarismo de se prostituir, de se vender, foi uma decisão racionalizada, foi pensado, foi uma decisão tomada. Vou me prostituir, vou receber o meu dinheirinho e vou entregar o que for. Isso foi falado de vento e prosa, inclusive por uma parte dos alunos do professor Olavo, o grimaldismo, o pessoal lá em volta. Põe o Silvio Grimaldo. Foi dito isso. Colocar o vídeo aqui do Silvio Grimaldo. Primeiro ele fala disso do bordel e depois ele tá bravo com você, cara. Põe aí. Dinheiro. Dinheiro não tem carimbo. Vou colocar aqui. Né? É um nome que uma pessoa que adora desfazer pontes, né? Então, assim, enfiem essa ideia no lugar onde ela merece, que é no bueiro. É uma ideia falida e imbecil. Olha, cada voto nulo em 2022... Vai pra mim. Entendeu? Ó, é muito simples. Quem Cara, vota nulo, vota de vencedor. Não é possível que a gente tenha que explicar isso aqui. Assim, é muito... gente, é óbvio, Voto né? em branco, voto em nulo é burrice, óbvio, gente. Né? Voltando a dizer o óbvio. Voto nulo é voto no vencedor. Você tá votando em quem vencer. Não importa quem. Você tá votando em quem vencer. Sabe o que é esse negócio de voto nulo? É assim, são as virgens do puteiro, é igual o pessoal do Partido Novo. É pior, eu lavo minhas mãos, então, as virgens do puteiro. É igual o pessoal do Partido Novo, né? Eles querem ir pra política... Mas não querem fazer acordo. Não, por princípios, eu ajo por princípios, é tudo princípio. Eles estão cagando o resultado da ação. Política é o resultado efetivo da ação. Tá fazendo tudo e mais um pouco. Resultados. Os princípios têm que estar expressos nos resultados. Então, assim, por princípio, porque eu sou conservador, então não tem nenhum candidato conservador, então eu vou votar nulo.
E aí, como não tem candidato conservador, por princípio, eu não quero ser roubado, então eu vou votar nulo, porque eu não quero ser roubado. Por princípio, pelo fato de eu não ter uma mãe com doença venérea, uma esposa e filha com doença venérea, eu não voto em prostituta. Por princípio, eu não voto em mentiroso. Por princípio, eu prefiro não corroborar, não dar apoio às pessoas que falam do maravilhoso Estado, como é que é? Estado democrático de direito ou a República Imunda de Deodoro. Por quê? Por princípio, põe o segundo vídeo e mostra o que, é que eles querem. Por que, que eles ficaram bravinhos comigo? Eles admitem. Não tem lá, sei lá. Ele não atingiu o conservadorômetro. Não atingiu. É nesse mesmo vídeo aí. Aí o que você faz? Então vamos colocar o Não, cara não é que do não Foro de São atingiu. Paulo. Não é que não atingiu o seu conservadorômetro. É que não colocou você na sua lista de programas, não está te patrocinando. É isso. Chefe de gabinete de deputado, essa coisa. Não é consultado. Aí tem aquele tweet, né, dele, que é um clássico, né? Não adianta a direita ficar... Amplia. Não adianta a direita ficar chorando no puteiro das virgens. O presidente precisa sobreviver. E a direita, isso quando ele estava se aproximando com todo esse grupo, que hoje a gente vê que é... Todo mundo sabe que era podre. Todo mundo sabia que era podre. Só que o Silvio Grimaldo tinha perspectiva de se dar bem. Ele tinha perspectiva. Então, não tem que ficar de frescura, não. É direita limpinha. Tem que ser, tem que ser prostituta. Por quê, meu? Quer ser o quê? A virgem no puteiro das virgens? O presidente precisa sobreviver. Olha qual era a notícia que ele estava defendendo aqui, ó. Quando o Bolsonaro falou assim, eu sou do Centrão, no dia que ele nomeou, né, o Ciro Nogueira. Eu estava fora do governo nessa época já. Nessa época eu já estava fora. Nomeou o Ciro Nogueira. É isso aí, não tem que ter nojinho, não. Beijo o Ciro Nogueira na boca. Tá certo. Põe o que eles queriam. Põe lá, põe o que eles querem, que eles gostam. O que faz eles ficarem felizes? Na EBC e na Voz do Brasil, o boletim da manhã do Terça Livre. Mas não é o que ele tentou colocar o Brasil Paralelo na EBC e não deixou? Que cortaram? Não, foi na Fundação Roquete Pinto. Foi na TV Escola. Mas a TV Escola é do quê? Não é da EBC? Não, é a Fundação Roquete Pinto. Tá. Foi o Abra que fez isso. Impediu, né? De acontecer. Bom, mas mesmo assim... que impediu, né, de colocar uma produtora de mídia conservadora num canal público. Do governo conservador. Desculpe, pode repetir, o Abram fez isso? Então Nas vésperas do Natal. O Abram, né, o conservador. O Weintraub, né, fez isso. Isso, Não, só para o Edmund Burke brasileiro. Obrigado, só mesmo. 20 milhões. Põe, volta. Brasileiro. Só para saber. Mas ele economizou 20 milhões. Puxa, sim. Que bom. Era dinheiro que ia para uma patota. E não era 20 milhões, eram 550 milhões que eles queriam que eu assinasse. O Vereza também, aquele ator lá, Vereza, também veio botar pressão. Me mostra onde vocês querem gastar. Diz o programa, cheque em branco, assim, mandar o dinheiro para vocês e... Não dá para falar, não vou fazer isso, é dinheiro público. É uma fundação, não é nem setor público. Não, tem que dar o dinheirinho. É isso, gente. Não dá para servir a dois senhores. Ou você serve a verdade, ou dinheiro. Ou você serve a verdade, ou like e seguidor. Isso. Tá bom? Compromisso do Farol é com a verdade. Só para deixar bem claro. Tá? Se não, seguindo o conselho, não. Admitiu, é a prostituição pela prostituição. Silvio Grimaldo, deve achar a coisa mais natural. O cara nascer, crescer, trabalhar, pôr as filhas para trabalhar no puteiro das virgens. É tão normal que eu não sabia disso. Porque eu sou uma pessoa do meu tempo. Abraão, você acompanha? Eu não acompanho pornografia, realmente não vejo. Eu falaria. Eu parei de beber uísque. Eu falaria, já aconteceu no passado.
Realmente não é a minha praia. Mas eu sou um homem do meu tempo. Eu sei que existe corote, mas eu nunca tomei corote. Eu sei que existe Anitta, mas eu não consigo te falar uma música da Anitta. Eu sei que existe as brasileirinhas e o troféu Sexy Hot, que é o Oscar brasileiro da pornografia. Eu vi isso, inclusive, foi com o Ceará. O Ceará foi lá ver a premiação, porque eu não sabia. Eu pesquisei depois. A prostituição no Brasil está totalmente desestigmatizada. Hoje, prostituição é isso aí. O Silvio Grimaldi, o que tem de mais? Virar puta. Vira puta. Tem que virar puta. Dinheiro é dinheiro. Puta. O dinheiro é dinheiro do Tarcísio, que também eles acharam que o Tarcísio na TV Cultura ia adocicar os projetinhos dele, e aí eles apoiaram o Tarcísio. Quando não adocicou os projetinhos dele, porque o Tarcísio é caçado, né? Aí eles ficaram bravinhos. Ficaram magoadinhos, como diz o Bolsonaro, ficaram magoadinhos. Mas voltando, nesse grande bordel do Brasil, o Oscar é pro Sexy Hot. Eu não sabia, da direita para a esquerda, as pessoas frequentam. Pessoas assim, põe aí. É a Antonelli, parece que foi na premiação. Eu não sabia disso. É a Fontenelle. Fontenelle. A Fontenelle. Né? Desculpa, Antonelli não. Fontenelle, que é de direita. Né? Aqui, ó. Né, vai lá. Essa aqui? De quem? Do Augustin. Ela beijou o Agostinho na boca, cara. Que nojo. Falou da Anaconda. Não sei Falou da Anaconda. É direita. Da direita à esquerda. Prêmio Sexy Hot, cara. Meu, Sexy Hot é o pornô, o Oscar da indústria pornográfica brasileira, cara. Antonelli tá lá, meu. Antonelli não, Fontenelle. Fontenelle tá lá, cara. Quem mais tá lá? Agora, do outro lado, à esquerda. Quem está lá? É o Pablo Vittar, cara. Pablo Vittar tá lá. Eu não sabia, pelo menos é na matéria do jornal, né? Tá aí que recebendo lá, sei lá, se serroneando, sei lá o que é, mestre de cerimônias. Faço a menor ideia. Quem mais pode estar no Sexy Hot, na premiação do Sexy Hot, como destaque? Porque você tem as premiações, né? Então lá, amor, destaque em sexo a 3, destaque o melhor sexo oral, destaque de sexo homossexual em cima do telhado, destaque, não sei. Eu acho que tinha que ter a premiação a rainha do anal moral. A pessoa que faz com a moral dela coisas que até o diabo tem medo. Quem é a rainha do anal do bolsonarismo? Premiação, rufem os tambores. Põe aí. Cadê? Não estou escutando. Por que tá mudo? O teu tá mudo? Escutando agora. Agora entrou. Deu algum BO aqui, cara. Bem deve ter apertado algum botão aí, que você é um velho que não sabe mexer nas redes sociais. Eu devo ter. É porque, bem no clímax, né? Uma brochada, meu. Desculpa, gente. Então vamos lá. Que rufem os tambores. Premiação a rainha do anal bolsonarista. A que faz as coisas mais pavorosas com a sua moral, com seus valores. Capaz de dizer coisas inimagináveis. Que o mito dará a volta por cima em 72 horas. Nascerão asas no mito. Que a Michele Bolsonaro está acima de Virgem Maria e o Jair Bolsonaro é melhor do que Jesus. Põe aí. Temos a capa aqui, né? A capa do filme, Abrão. Capa do filme Bolsonarinhas. Bolsonarinhas, estrelando Alan dos Santos na Operação Leva Jato. Tá com cigarrinho ali, ele gosta, né? Ele gosta de fumar. Eu acho uma injustiça terem deixado. Na próxima premiação tem que ter a rainha do anal moral.
Alan dos Santos em Bolsonarinhas. Operação Leva Já. Abrão, lembrando que o que inspirou você é porque parece que iam fazer um filme, né? Eu tenho uma certa dislexia, então às vezes eu tô lendo as coisas e eu leio uma coisa, sabe, vira completamente. E aí eu vi que a Veja, o diretor americano escolhe atores para um filme heróico sobre Bolsonaro. Eu li erótico, pô, eu sei que heróico e erótico tem a diferença do H, né? Mas na hora eu li heróico, eu vi erótico. O erótico, pô, que loucura, cara. Aí, já foi, né? Aí minha cabeça, com a dislexia, começou a dar carpados mortais. E aí eu liguei para o Eric, com essa mentalidade dele maldosa, já queria colocar até o Kid Bengala com o Alan dos Santos, cara. É que eu fui até onde o compliance deixou, né? O nosso compliance aqui, ele é bem rigoroso. Aí o compliance, até onde ele deixou, eu fui. Eu fui no limite do compliance, hein? Tem outras pessoas que não ficam a dever nada para o Alan dos Santos. É que o Alan dos Santos é destaque, né? Tem outras pessoas ali no bolsonarismo que fazem coisas inimagináveis. Afinal, como diz o Grimaldo, vocês querem ser a virgem nesse puteiro? Não. Tem que fazer loucura. É isso aí. O Pitório, putz, cara, eu te conheci tanta gente, cara. Conheci tanta gente. Cada um de vocês, eu queria falar isso para vocês. Cada um de vocês vai se dar muito mal. Escreve, ó. Cada um de vocês vai se dar mal. Os únicos que não se dão mal com o Bolsonaro é quem já tinha o esquema deles, quem já estava em outro time, entendeu? O Tarcísio se deu bem porque ele era time Kassab Temer. Então, se você era uma pessoa solta e colou no Bolsonaro, ele vai te alucinar, cara. Você vai terminar moído, Pitório. Tinha um, né, Edson Salomão, Douglas Garcia. Tinha um, cara, que é Ed Raposo. Ed Raposo tá catando os dentes. Ajudando, vinculando, tá? De repente começou a atacar, bater. Hoje tá lá, cheio de processo, perdeu o canal, fica chorando, pedindo esmola, mendigando nas redes. É isso. Bom, terminamos o assunto. Eu queria ler um comentário que eu vi aqui. A pessoa depois, eu fiz a resposta porque eu achei que talvez fosse um pouco maldoso, mas eu dei o benefício da dúvida para essa pessoa, tá? Eu dei o benefício da dúvida para essa pessoa. E aí ele falou, não, realmente eu não tenho maldade, só fiz a pergunta mesmo. Põe na tela. Esse Sixel, sei lá, que algumas dúvidas. Aos 59 minutos, o senhor disse que foi uma vítima boa, uma boba, que o assassinato é apenas um esquizofrênico. Foi isso mesmo que eu ouvi, ou o senhor pensa sobre esse caso, né? Esqueça a guerra civil, pois é coisa de tutúberes emocionados, caça-níqueis. Agora, dizer que não está havendo uma onda de ódio de negros contra brancos, de cristãos contra cristãos, de muçulmanos contra não muçulmanos, começo a perceber que o senhor está vivendo um tanto fora da realidade e isso tende a ser preocupante. Parte abraço daí falou Ruca aí. Aí eu falei, olha, achei maldoso, mas vou te dar o benefício da dúvida. Põe a resposta dele, só para antes de eu respondê-lo. Aí ele falou, aí ele escreveu grande aqui, ó, agradeço pelo tempo desprendido, responder a dúvida. Aí ele fala, não, tá, beleza, posso ter sido um pouco enfático, direto demais. Foi um pouco grosseiro, sim, foi. Não seja na próxima vez, tá? Foi grosseiro, sim. Se pergunta realmente por quê. Então vamos responder a pergunta dele, que eu achei que vale a pena reforçar. Põe de novo a pergunta dele. Não, a pergunta, não isso. Como funciona os movimentos totalitaristas? O líder, ele fica instigando a população. Então, eles ficam veiculando a mensagem para a população como um todo. E fica veiculando. Existe um sentimento de animosidade de um grupo contra o outro, mas quem toma
a medida extrema e vai lá e mata e se explode, é o esquizofrênico. Quem vai se explodir é esquizofrênico. O cara que pega uma garrafa e espeta o outro, que ele nem conhece, é um esquizofrênico, é um louco. O causador disso foi o líder do grupo. É o sacana, é o demagogo, é o totalitário. Quem faz o movimento extremo é o esquizofrênico. Então, como funciona? Saddam Hussein mandava os caras se matar, sim, mas ele ficava, né, vocês vão na frente, eu fico aqui atrás. Vocês vão lá, eu fico aqui. O Gaddafi, cara, até o final fugiu, se escondeu, manda os caras se matar, vai lá, se explode, derruba avião, tá? Eu fico aqui escondido. Você vai na frente, eu fico aqui mais na retaguarda. O Bin Laden mandou os malucos bater lá no avião com as torres gêmeas. Ele ficou escondido lá em caverna, no Paquistão, estava com a mulher, com os filhos numa casa. Ele tiveram que ir atrás dele para matar. Ele não faz. Então a técnica é essa. Esses líderes totalitários, as pessoas que lideram esses movimentos, ficam instigando a população e cria-se ódio. Tá? Existem conflitos, momentos que estouram, existem momentos que estoura esse ódio, e aí não é o esquizofrênico, é a população que se reúne aqui, ataca a outra. Por exemplo, aqui nos Estados Unidos tem, tempos em tempos, os negros em alguns bairros vão e saqueiam loja de coreano, tal, mas aí não é esquizofrênico, é o movimento de manada. Isso que aconteceu nos Estados Unidos é o esquizofrênico. O cara que sozinho, o lobo solitário que põe, mas ele age porque ele está sendo instigado continuamente por movimentos totalitários. De esquerda, movimentos muçulmanos, movimentos fascistas, tem vários tipos. Vários tipos. Eu era alvo, lógico. Então fica na faculdade, por exemplo, gritando para todos os alunos, tem que matar, dá risada. Tem vídeo? Se o Weintraub pisar na faculdade, ele não sai vivo, não sai, tem vídeo, está gravado no YouTube. Na faculdade, lá tem 3.000, 4.000 alunos, metade é homem, 2.000, estatisticamente tem uns 3% de esquizofrênico. Então você encontra, eventualmente, uns 4 ou 5 dispostos a pegar uma garrafa, uma faca, e varar você, e matar. É assim que funciona. É assim que funciona. Não estou falando que não existe o problema. Eu estou falando que ali foi um esquizofrênico. Assim como o maluco lá que espetou o Bolsonaro na barriga, esqueci o nome do cara, o olhar dele não é um olhar normal. Pagaram para ele? Foi por dinheiro? Acho que não. Eu acho que não foi dinheiro. Né? Eu acho que ele tem um problema, me parece, né? Que ele tem algum problema mental, e ele foi para cima. Quem mandou? Aí foi o Bolsonaro que não quis ir atrás, né? Aí é o Bolsonaro que não quis ir atrás. Existe uma sensação de ódio e raiva entre brancos e negros nos Estados Unidos? Existe. Menos do que tinha 30 anos atrás. Tem menos hoje do que tinha 30 anos atrás. Existe uma sensação de ódio hoje nos Estados Unidos dos brancos em relação aos negros? Veja, os Estados Unidos já teve uma guerra civil de verdade. Matou um percentual gigantesco da população branca americana que lutou para acabar com a escravidão. Década de 70, de 60, tinha 90, já foi muito maior o ódio de brancos contra negros nos Estados Unidos. Existe um sentimento, uma disputa de movimentos de esquerda nos Estados Unidos contra pessoas conservadoras? Sim, mas os conservadores também. E detalhe, nos últimos 2 anos, os woke estão tudo, catando os dentes, estão deixando os caras falar sozinhos. Eu estou te falando relato presencial, estatisticamente, você viu? Não, eu percebo isso. Meus filhos me contam, acabou. Está perdendo tração. Você ainda vê pessoas de cabelo roxo na rua.
mas está diminuindo, está perdendo a graça, deixando de ser legal. A questão muçulmana na Europa, aí a população muçulmana está aumentando. Todo muçulmano é terrorista? Não. Todo muçulmano odeia cristão? Não. Existe um percentual da população muçulmana na Europa que tem uma visão errada da cultura tradicional local cristã da Europa? Sim. Quanto? Eu diria que pelo menos uns 50% das pessoas que continuam sendo muçulmanas têm uma visão que tem que ser a Sharia, que o cristianismo é inferior ao islamismo, que o terrorista tem as razões dele de matar as pessoas. É um percentual grande, estatisticamente. E os outros 50% não é. E tem os caras que se convertem, que deixam de ser muçulmano, cara. Está piorando na Europa? Tá, porque está aumentando muito a população muçulmana, e está piorando. Mas todo muçulmano é? Não. O islamismo é uma cultura, uma civilização melhor que a civilização cristã? Não. O islamismo é uma civilização melhor que a ocidental? Não. Todo mundo que está lá no Islã, numa civilização islâmica, é ruim? Não. Não. Foi isso que eu falei, tá bom? Acho que ficou claro, né? Acho que ficou claro, né, meu? Está aumentando o grau de conflito no mundo? Sim. Eu sou uma pessoa que gosta do livro do Samuel Huntington, Clash of Civilizations. Leia. Ficou ultrapassado, mas ele instigou muita coisa. É um livro muito interessante. Para mim, existe um choque, uma disputa por recursos naturais da civilização chinesa, comunista, hoje comunista, que está lá, debaixo de um regime totalitário. Existe a questão da civilização cristã ortodoxa, está principalmente baseada nos russos, que há muito tempo é conduzida por tiranos, dos Romanov, depois os comunistas, sempre foi tirano. Nunca tiveram um bom regime. Os latino-americanos não estão em conflito com o mundo ocidental. Eles são muito próximos. E o mundo ocidental está meio que se dividindo. A Europa ocidental está afundando, visivelmente. É isso que eu quis dizer. Tá bom? Se tiver dúvidas, próxima vez eu só peço para você ser educado, tá? Não achei adequada a forma como você escreveu. Beleza? Tem mais alguma coisa, Eric? Tem mais um comentário. Então põe aí, por favor. Vou colocar aqui. João Luiz. Olá, professor Eibe. Ainda estou um pouco sentido com o brutal assassinato do Charlie Kirk. Por mais que eu não goste e não confie no Trump e Vance, nada significa que fizeram com o rapaz, que, diferentemente de Steve Bannon, era um verdadeiro conservador. Eu concordo 100% com tudo que você está falando aí. E também, particularmente, acho que há sinais de que algo de disruptivo pode estar acontecendo nos Estados Unidos, com inimigos externos e internos na América. É verdade. Você tem muita grana de China, Rússia e mesmo árabe. Tem vários lobbies aqui nos Estados Unidos. Como você tinha um lobby gigantesco da Alemanha Nacional Socialista do Adolf, que é nos Estados Unidos. Você tinha o lobby russo-soviético nos Estados Unidos. Você sempre teve lobby aqui. Assim como você tem lobby, dinheiro no chinês, mas dinheiro mesmo, chinês no Brasil. A China está comprovado, comprou um monte de gente pelo mundo, né? Eu acho que no Brasil, com a presença deles, existe a possibilidade deles terem corrompido várias pessoas. E também, particularmente, acho que há sinais de que algo disruptivo pode estar acontecendo nos Estados Unidos. Então, eu não vejo... Hoje, a pressão mundial, acredito que vivemos na Terceira Guerra Mundial, já, onde, inclusive, há focos quentes de conflito. Guerra aberta, declarada. Só que, internamente dos Estados Unidos, eu não vejo essa ruptura. Eu circulo, eu ando, eu não vejo
o mesmo grau de estresse nos Estados Unidos que havia 30 anos atrás. Eu presenciei. Hoje eu não vejo o mesmo grau. Evidentemente, se você for para um bairro de negros e você não for negro, um bairro tradicional, você pode levar um soco na cara. Se você for negro e for num bairro de hispânicos, você pode levar um soco na cara, pode apanhar. Existe isso. Mas a quantidade de miscigenação que hoje existe nos Estados Unidos é muito maior do que era no passado. Não vejo o cenário de guerra civil nos Estados Unidos. Inimigos externos e internos na América tentar causar um ambiente semelhante a uma guerra civil. Sim, veja, o lobby, existe grana. Todo mundo sabe que, por exemplo, o Trump é próximo do Putin. Existe pressão que é feita, chantagem. Eu não tenho a menor dúvida que tem chantagem, grana, pressão. Tá? Assim como nos Clinton também tem, ali, não falta sinal, não faltam sinais de terem sido corrompidos, receberem grana, o Biden, a família Biden. Não estou falando que é tudo perfeito, lindo e maravilhoso, que o mundo está tranquilo. Eu só não vejo na sociedade americana essa panela de pressão explosiva que tem. Nós, brasileiros, projetamos o nosso momento que o Brasil passa para o resto do mundo. Existe muito mais pressão, eu acho que tem muito mais pressão na Europa com a questão do islamismo lá, do que essa briga de branco com negro, com hispânico aqui nos Estados Unidos, cara. Eu vejo muito diferente. E o Brasil está aumentando a pressão. Nós somos um povo muito mais homogêneo no Brasil. O Brasil é muito mais homogêneo que os Estados Unidos. E não dá nem para comparar com a Europa. Mas está havendo uma dicotomia. E eu acredito que o Farol, ele aumenta. O Farol da Liberdade aumenta a dicotomia. Por quê? Porque a gente quer esses valores. Nós queremos esses valores. As pessoas ainda nem perceberam que a briga, a dicotomia é por valores, não é para... o Bolsonaro, por que o Bolsonaro? Porque ele merece ter uma mansão, porque a Michelle é santa, porque o Renan e o Carluxo precisam degustar croquete e testar supositório. Não. Os valores são muito fortes. E eu acredito que o Farol aumenta. E aí ele fala, resultado, prisão. Mesmo assim, vai ser que quando o Jair enquanto eles forem úteis ao Centrão, Kassab continuarão atrapalhando o surgimento de uma verdadeira direita no Brasil. Por isso também é importante o trabalho que vocês aí do Farol da Liberdade. E a Rádio Brado? Não sei se o senhor viu, mas o Timóteo e a Vanessa estenderam um tapete vermelho para o MBL. É isso, gente. Entendeu? É isso. Porque no final, a perspectiva, eles ainda não têm o partido, a perspectiva de ter um partido na mão, você consegue fazer muita coisa com o partido. Quando a gente tinha o diretório do Estado de São Paulo na mão, apareceu um monte de gente interesseira. Um monte de gente interesseira. Porque daí você tem no partido, pode sair vereador sem, né, de repente, dar uma grana, pode sair deputado sem ter que molhar a grana, candidato. Tem muita gente interesseira. E a gente precisa ir separando. Eu, infelizmente, acho que a Rádio Brado, não todos, mas algumas pessoas na Rádio Brado, têm uma pegada que é a cara do MBL. Tá? Água e óleo não se misturam. Água e óleo não se misturam. Falaria com o MBL? Sim. Chamo novamente o Renan para um debate. Mas ele nunca seria meu aliado. Né? Eu nunca seria do MBL. Abrão, lembrando que o MBL, essa semana, né, o Bolsonaro foi condenado, aí eles já estão com um discurso forte, teve esse assassinato do Charlie Kirk, né? Eles estão com um discurso de, vamos nos unir agora contra a esquerda,
bolsonaristas estamos juntos e tal. Todos em volta do... cara, o MBL, eu já disse tudo que eu tinha para falar do MBL. Vejam passados aí do MBL. Para mim já está bem dissecado tudo que é aquilo lá. Bem dissecado. Infelizmente, nós estamos sozinhos. Só que o nosso alicerce é no rochedo. A base do farol é na pedra. Não adianta construir nada em cima de areia, no pântano, no brejo. Fica que nem os prédios em Santos, fica tudo torto. Tá bom? O farol tá no rochedo. Vamos para as perguntas? Acabou então, gente. Para quem não é assinante, uma boa semana para vocês. Vocês estão me vendo hoje na segunda-feira. Vamos para as perguntas do pessoal que é membro.